Muito boa noite, fiéis. Quinta-feira não é dia de live, mas hoje vai ter live, porque tem uma convidada especial que só poderia hoje. Então, importante, tema massa, tema que eu nunca vi alguém falar a respeito, é as consequências jurídicas da traição, as consequências jurídicas do adultério. Eu quero esclarecer com essa minha convidada, que é um advogado de família, quais são as consequências, o que pode acontecer com um homem ou mulher que trai juridicamente. Quem está entrando aí, Ana Paula, Jane, vai me falando aí como é que está o áudio. O áudio está bacana? Eu tenho preferido fazer as lives agora com fone, porque eu acho que o áudio fica um pouco melhor, tá bom? Vai me contando aí como é que está o áudio, até essa minha convidada entrar, porque inclusive ela vai poder tirar dúvidas de quem também tá aí online e se dispôs a usar o tempo dela, dedicar o tempo dela para falar a respeito disso. O adultério traz consequências jurídicas também. A gente ouve muito se falar de que quem adultera perde os direitos. A gente. Obrigado, Ana Paula. Aí, a Liliana entrou. A gente ouve falar que quem adultera pode ser expulso de casa, por exemplo. O marido, por exemplo, que adultera e a mulher quer que ele saia de casa porque não tem como ela sair. Ela tem esse direito de tirá-lo de casa se o cara trai. É isso que eu quero esclarecer hoje com a Liliane, amiga minha, advogada de família. Então ela vai poder esclarecer muito nesse sentido. E outras consequências também com relação à separação, divisão de bens, pagamento de pensão alimentícia, tanta coisa que envolve esse assunto, beleza? Deixa eu convidar aqui essa amiga para participar da live conosco. Pronto, está convidada. Só esperar ela entrar. Porque é um tema muito importante, sabe assim? Porque serve para quem adulterou ou quer adulterar e se ligar, porque vai ver que as consequências são gravíssimas. E para que, se você está sendo vítima de um relacionamento abusivo, tóxico, onde tem adultério, o que você pode fazer para se resguardar do lado jurídico? O que a lei te defende, o que a lei pode te amparar, beleza? Liliane, fiz aí o convite, só clicar em aceitar convite e a gente começa a tocar nesse assunto que eu tenho pouquíssimo conhecimento, não sou advogado, não sei direito, mas então você vai poder iluminar aí, beleza? Ela me convidou de volta, então vamos aceitar. Show de bola. Eu mandei, ela mandou e cancelou. Vamos chamar de novo, vai dar certo. Mandei, Liliane, vê se chegou. Ela recusou meu chamado. Deve ser sem querer, já já ela vai conseguir fazer certinho, beleza, gente? Problemas tecnológicos. Vai dar certo. Aí, agora deu certo. Aê, E aí, Liliane, beleza? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Todo mundo me Lembrando ouve que essa bem? live fica tá Meu áudio tá bacana. bacana? Então tá Tá bom. conectada, você tá conectada ao Wi-Fi, eu tô achando a sua imagem um pouco quadriculada e o áudio um pouquinho robotizado. Tá no Wi-Fi? Tá bacana? Tô no Wi-Fi e tô no 4G também. Você quer que eu tire o Wi-Fi? Não, eu acho que o Wi-Fi vai ficar melhor mesmo. O Wi-Fi costuma ser melhor. Tá bom. Beleza? Então vamos lá. Liliane, advogada, minha amiga coach, faz aí uma pequena apresentação a seu respeito, pra galera te conhecer. A conexão da Liliane não tá muito boa, ficou aquele ciclozinho se botando agora para mim. Eu acho que não tá legal. Liliane, se tiver ruim para você aí, seu Wi-Fi, tenta pelo 4G. Pode ser que seja um local onde o 4G é bom. Meu Wi-Fi tá bom. Vai dar certo, não ter fé. Temos. Beleza? Muito se fala, né, sobre as consequências. Ela saiu. Eu acho que o Wi-Fi dela não tá bom. Liliane, se estiver me assistindo, tenta conectar então pelo 4G, não pelo Wi-Fi. Eu acho que o Wi-Fi não tá bacana. Beleza? Quem tá entrando aí? O Marcelo, a Valdivina, tá bacana? Minha imagem, a voz tá boa, não tá com aquele sinalzinho de que tá ruim meu sinal, não? Às vezes pode ser meu sinal que tá ruim, eu tô achando que é o dela, né? Começa comigo, pessoal, vamos lá.
tentar convidá-la novamente. E aí, Heloísa, seja bem-vinda, beleza? Como é que tá minha imagem, meu áudio? Tá com atraso? Tá tranquilo? Ajuda aí, galera. É isso. Então, live de hoje, live especial, live surpresa sobre as consequências jurídicas do adultério. Beleza, Valdivina? Sim, tá ótimo a imagem, tá ótimo meu áudio. Era o dela mesmo, né? A gente tá falando aí que era o dela que tava com o sinal do Wi-Fi dela ou 4G. Então, é isso. Consequências jurídicas do adultério, da traição, tanto para homens quanto para mulheres. O que que acontece juridicamente? O que que pode acontecer para quem trai? Por exemplo, eu vi um Reels hoje, eu vi esses videozinhos aí do Instagram sobre o homem que trai e mente para amante. O que que pode acontecer com ele? O cara que vai lá, trai, finge que é solteiro. O que que pode acontecer para esse cara? O cara que tem, por exemplo, dois relacionamentos, tem uma amante há muitos anos. Essa amante pode ter direito à herança, pode ter direito à pensão. Tem muita coisa, né? Que a gente nem sabe que está aí permeando esse assunto. Vou chamá-la de novo. Ela me convidou, eu convidei. Falou que ela não pôde participar. Preparem suas perguntas. E Deu agora? certo agora? Agora Deu minha certo. imagem melhorou. Melhorou um pouco, mas você está agora pelo 3G, pelo 4G ou pelo Wi-Fi? Agora eu estou pelo 4G, mas se preferir eu mudo de local aqui. Eu acho que seu 4G está melhor do que seu Wi-Fi. Tá melhor? Então tá bom. Está melhor. A sua imagem ainda está para mim um pouquinho quadriculada, mas vamos tentar. Beleza, Então Liliane? tá. Vamos tentar. Se não der certo, eu mudo, Vamos ter mudo de fé. local aqui. Vai dar certo, beleza? Tá. Liliane, se apresenta aí pra galera, fala qual é a tua especialidade, o que você faz. Vamos começar. Boa noite a todos, agradeço a presença, né? Recebi aí um convite do meu amigo Flávio. Eu sou Liliane Andrade, sou advogada há 14 anos. É, fiz direito para empreender em outras coisas, né? Nunca pensei em ser advogada e me apaixonei pela advocacia. E meu primeiro contato com direito foi com direito de família, né? Eu falo que na época era um pouco diferente. Eu tive o prazer de recém-chegada na faculdade conhecer a Defensoria Pública, né? E o universo das pessoas que principalmente têm muitas demandas de família, né? Dos mais diversos segmentos, né, com os mais diversos problemas. Eu tinha um grande amigo que era encarregado na Defensoria Pública da Ceilândia e tive o grande prazer de trabalhar na Defensoria, né? E atuei quase todo o meu período de faculdade na Defensoria Pública atuando com direito de família. Então eu falo que eu sou há 14 anos advogada, mas que eu tenho 18 anos de experiência vivendo intensamente o direito de família. Então, foi a minha primeira área de paixão na faculdade, foi a área que eu comecei a advogar. Depois eu fui fazendo outras coisas na advocacia, mas assim, minha área de paixão é o direito de família. Que bacana. Não sabia disso, né? A gente se conheceu no curso de coach. A gente conheceu muito pouco, né, Liliane? A gente fez algumas interações lá em É, algumas tarefas, né? Mas que bacana. Esse network é importantíssimo, né? Quem diria que a com gente ia estar fazendo certeza. uma live juntos? Olha que legal, né? Então você falou que atuou na defensoria. Ó, o sinal dela tá ruim de novo. Mas você tá me ouvindo bem, Liliane? Deixa eu ver se eu ouço seu áudio, tá bom? Estou te ouvindo bem. Boa noite, Jane. Boa noite, doutora Tá, então, Laiane. massa. Então, Liliane, Defensoria Pública é aquela parte do fórum, a parte da questão da justiça que atende as pessoas gratuitamente, é isso? Quem não tem Exato, condições. que faz atendimento Isso, ao público mais massa. carente. Então, você pegou pergunta óbvia, mas é legal, né, para trazer luz para a galera. Você pegou algum caso cabuloso, assim, de separação, que as pessoas não tinham condições de separar e precisavam separar? Assim, uma mulher Sim. desesperada que teve algum caso que te vem à memória? Antigamente, sabe, era muito comum, às vezes, o casal separar e não separar de corpos e não separar no papel, né? Então, assim, às vezes Certo. pegava, eu morava no interior com a minha família, separei, né? Morava no interior com meu esposo, separei, e aí vou voltar para minha família, pai e mãe, por exemplo, né? Morava no interior do Ceará, minha família mora na Ceilândia, casei, fui para o Ceará, e a minha família mora na Ceilândia, que era o meu local de atuação, né?
Uhum. vou morar na Ceilândia. E não se separava no papel, né? E aí, de repente, a pessoa contraiu um novo relacionamento, queria se casar, e aí, para casar, tem que separar. Então, tinha casos interessantes na defensoria, era bem comum de entrar com o divórcio, sem ter a localização do cônjuge. Era bem comum. Que Então, interessante você falar isso agora, que a secretária que trabalha aqui em casa, a nossa secretária há muitos anos, é exatamente esse caso. Morava no Nordeste, ficou casada por muitos anos, só falou tchau e benção, não te aguento mais, e agora quer casar novamente, não acha o lado de lá, que está em outra cidade, de interior, não consegue informar, né? É um caso bem louco, né? Assim, como é que separa de quem você não consegue encontrar, né? e aí, Tem jeito, assim? tem jeito. O grande problema disso é que quando você contrai um novo relacionamento, e aí precisa casar. Não pode casar porque legalmente você é casado, né? E aí você Nossa, que imagina, bagunça. imagina você, Flávia, sua empregada, e vamos usar ela de exemplo. Ela contrai um novo relacionamento, não sei se é o caso, É o caso, exatamente. adquire patrimônio. Aí, agora no Covid, teve muitos casos assim. Aí o companheiro falece. Como que vai ser essa partilha de patrimônio com o marido que não é seu legalmente, né? Então, primeiro precisa separar para depois casar, para depois reconhecer a união estável. Só que o juiz não reconhece a união estável de pessoa casada. Então, são etapas que precisam Nossa. ser respeitadas legalmente. Então vamos começar com a primeira dica importante da nossa live. Separou, separe. Separou, Separou de separe. corpos, Separou separou de de corpo, corpos, então separe de papel. Até porque hoje, separe. né, eu falo que na novela da Globo fala assim, ah, ele não quer me dar, sem querer fazer apologia a nenhuma rede, tá? É porque as Uhum, tá novelas bom. populares, tá? Sem fazer propaganda. Uhum. Ah, o fulano. Bolinha de novo para mim, pô, sem a visualização da Lilian. Na hora que tá esquentando, gente, na hora que tá ficando bom, ou internet ruim. Mas vai dar certo, vai dar certo. Se ela cair, ela volta, eu peço para ela colocar no Wi-Fi. Porque eu já não sabia disso, por exemplo, entendeu? Que para casar de novo tem que separar e tem que dar um jeito de achar a pessoa que foi casada um dia. E se essa pessoa tiver morrido, né? Ela caiu, beleza? Mas deve voltar o áudio dela, deve voltar a imagem dela, já já o jogo de volta. Então, poucos minutos de live já valeu a pena na minha concepção. Separou? Não é o que a gente quer. Eu sou pró-família. Quero evitar ao máximo as separações. Eu aconselho pessoas, às vezes, de graça, para evitar que essa pessoa se separe, para organizar o pensamento dela, para que ela entre em outro tipo de pensamento, entendeu? Para não separar. Meu foco aqui, justamente, meu chamado é diminuir o número de divórcios no Brasil por conta de adultério. Ponto. Mas tem casos que separou, separe. Vamos ver se ela consegue voltar. Aceitei aqui de novo, ela me chamou de novo para participar da live. Vamos ver se vai dar certo. Aceitei aqui a solicitação dela. Voltei. Beleza, voltou. Você tentou mudar agora do 4G para o seu Wi-Fi? Não, agora que caiu, tentei, porque estava bom, né? Eu não sei, acho que é Tava minha bom. internet mesmo. Tá, você estava falando sobre, então, tomar cuidado, separou, separe. Né? Preparou, separe, porque você vai ter sérios problemas para regularizar a sua questão patrimonial, né? Porque é isso que acontece. Nossa. Quando a pessoa não é casada, às vezes vamos supor, por exemplo, recebe o imóvel da Codab, aí lá tem um campozinho que você preenche com banheiro, mas a pessoa nunca consegue colocar o imóvel no nome dela se ela não se separar legalmente. Então, separou, separa. Aí, como eu estava dizendo, né? Falo que tem as novelas aí, né, de algumas Sim. emissoras que falam assim: ah, o fulano não quer me dar divórcio. Isso não existe. Hoje a Nossa. legislação autoriza que quando um não quer, sabe aquela história de dois bicudos não se beijam, né? Quando um bicudo não quer Uhum. beijar também, separa. Então hoje eu casada, quero me divorciar, eu, né, procuro a justiça e me divorcio, independente do cônjuge anuir ou não. Basta Beleza. um Isso querer. é o divórcio litigioso ou já mudou? Não é mais assim? Então, isso pode ser o divórcio litigioso, né? Quando um não é a favor, né? O litígio é justamente isso, quando os dois não estão de acordo com algum ponto. E pode haver o divórcio, Flávio, sem a partilha de patrimônio. Então, você pode resolver as coisas separadamente. Primeiro se divorcia,
né, para poder seguir a vida, para poder fazer a nova documentação, né, porque tem que atualizar os documentos, RG, CPF, carteira de motorista, enfim, todos os documentos aí de identificação da pessoa, para depois discutir a partilha de patrimônio. Você não precisa resolver os dois ao mesmo tempo. Entendi, que legal, interessante. Eu me lembro que no curso eu te perguntei quanto custava um divórcio. Lembra disso? Lembro. Quanto é que você cobrava para fazer um divórcio? Mas eu pergunto isso no seguinte sentido: vale muito mais a pena procurar a cura do relacionamento, pagar um psicólogo, pagar um mentor, procurar ajudas máximas possíveis do que gastar com um divórcio. Até porque você me falou hoje que existe um percentual de pessoas que se divorciam e depois voltam, né? Foi até o caso do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe ficaram casados, ficaram separados 3 anos e meio. E depois decidiram que se amavam e queriam voltar, né? Só para o pessoal ter ideia, antes de fazer a besteira do adultério, antes de cavar um divórcio, não sei nem se você pode falar em preço aqui na live, né? Acho que pode, não pode? Não sei, né? Posso. Eu sei, porque eu sei que alguns ramos são cheios de regras, né? Para fazer propaganda, para falar de preço, essas coisas. Mas tudo bem. Uhum. Quanto custa um divórcio hoje em dia? Então, nós temos vários tipos de divórcio. Assim, o que eu vou falar aqui, eu não vou falar necessariamente, podem ficar tranquilos aí, né? Com relação ao preço que eu cobro. O preço que eu cobro Hum, é de acordo com a complexidade da atuação, né? Mas o que eu posso claro. falar aqui sem nenhum problema ético é o que a tabela da OAB nos autoriza. E é interessante dizer que a tabela da OAB ela é meramente exemplificativa, né? Então, em regra, a tabela da OAB serve para a gente ter aquele parâmetro para mais, né? Mas a gente sabe que, como todo mercado, né, existe todo tipo de cobrança, né? Então, por exemplo, Sim. a tabela da OAB, ela estipula 4 tipos de divórcio, que é o extrajudicial, em cartório, que só pode ser feito quando há filhos maiores, né? Ou quando não houver filhos, menores de idade, né? Então, precisa ter filhos maiores de idade. Se tiver filhos menores, tem que ser o judicial, né? Na justiça. Uhum. Então, o extrajudicial hoje ele é 15 unidade referencial de honorários. Essa unidade referencial de honorários, ela varia mensalmente, tá? Então, por exemplo, esse mês ela está R$ 352. Um divórcio, ele começa pela tabela da OAB nesse mês de agosto, a partir de R$ 5.294, tá? Esse é o valor de tabela. A partir Certo. de, né? Um divórcio consensual sem bens e com o mesmo advogado, ele tem o valor de 25 RH. O divórcio consensual sem bens e com advogados diferentes, ele tem um outro valor. O divórcio consensual com bens e advogados distintos, né? Aí na justiça, ele já começa a ter uma cobrança do percentual do patrimônio de 5 a 10% do valor do quinhão do seu cliente. Então, além dos honorários, ao final do processo, o cliente ainda vai pagar um percentual do patrimônio, né? Então, O dá uma pausa divórcio. aí, dá uma pausa. Eu Ah, sou leigo nesse assunto. Então, vamos supor que minha casa vale 500 mil. Na teoria, eu vou pagar o valor do divórcio consensual com advogado em comum. Gente, pelo amor de Deus, não quero separar, não, tá? Eu tô longe de separar, eu tô vendo uma vida maravilhosa com minha esposa. Só para as pessoas entenderem, para não deixar chegar nesse ponto. Porque o prejuízo financeiro, o prejuízo emocional, e eu também não estou querendo jogar contra a advogada que às vezes ganha dinheiro separando. A gente sabe bem como é que é esse papo aqui. Então, ainda vai pagar de 5 a 10% do valor do imóvel. É exato, da isso. sua cota. Então, se você é casado no regime de comunhão parcial de bens, se esse bem foi adquirido na constância do casamento, vai ser 250 mil seu e 250 mil da sua esposa. Então, se o seu Certo. advogado cobrou 10%, ele vai ficar com R$ 25.000 ao Aí eu tenho que me final. virar para arrumar os 25 mil reais, porque eu já vendi a casa, né? A casa normalmente fica para a mulher. É. Ainda existe isso? Então, vamos abrir aqui um aspas. Ainda existe isso? A Aí, casa fica para a mulher? então, depende, né? A mulher, se a mulher fica com os filhos, ela tem o direito de ficar no imóvel, né? Então, Aí ela aí, tem que. aí Aí ela depende, porque, por se vira exemplo, para se é um pagar minha imóvel de parte ou não? O imóvel fica invendável.
dividir, vender e ainda assim comprar um imóvel que ela viva com as crianças, né? Então, assim, é muito caso a caso, né? Ela tem o direito de permanecer no imóvel e aí ela tem até algumas benesses, né, judicialmente com relação a isso, mas dá para vender e, assim, se fosse meu cliente, eu falaria isso, né? Vamos incentivar a venda, né? Brigar pela venda, porque dá para ela morar, assim, 250 mil dá para comprar um imóvel. É o que os juízes falam em processo. Não dá para você achar que você vai divorciar e vai manter o mesmo padrão de vida, né? Isso não acontece. Entendi. Então, É um ponto assim, importante a se tocar. Assim, eu acho é, legal a gente falar muito sobre isso. Homens, mulheres, não traem. Não traem porque você ama, não traem porque é errado. E não traem porque o seu padrão de vida vai cair. Se houver um divórcio, vai morar num lugar pior, vai andar num carro pior. Não é verdade, doutor? Vem por aí? até recuperar, né? E pode ser que recupere, pode ser que não, né? Assim, há Eu padrões me e lembro que eu tinha padrões, um, então. eu lembro que eu tinha um chefe no serviço, ele falava que já não aguentava mais dar casa para a mulher. Ele falou que estava na quarta separação, já havia construído 4 casas e ele normalmente deixava tudo para a esposa. Você imagina recuperar de ter construído 4 casas. Como é que recupera financeiramente a vida nisso, né? Muito difícil. Vou fazer uma pergunta específica. Na lei fala alguma coisa com relação a adultério específico? O adúltero ou a adúltera, a pessoa que traiu, que pisou na bola, perde direitos? Então, o Código Civil, ele mudou em 2002, né? Então, o que que acontece? Na lei, e o Código Civil anterior era bem antigo, né? De 1916. Na lei anterior, então eu falo, quando eu comecei, eu vivi um pouco do Código Civil anterior, né? Uhum. Mas, né? Caiu totalmente em desuso já há muito Era tempo considerado, parou de ser. É. atrás, os costumes, mas crime não é mais. E não, infelizmente, né, ou felizmente atualizando a vida real, hoje pode ser adúltero e não tem penalidade com relação à guarda de filhos, a diminuir a pensão alimentícia, né? Na verdade, quando a lei de 16 foi criada, foi justamente para penalizar a mulher adúltera, né? Então, assim, Que loucura, né? o que se vê na legislação mais antiga e na jurisprudência é que essa legislação foi criada para penalizar a mulher e não o homem. Interessante. Liliane, eu vou te pedir para tentar colocar no Wi-Fi, falando mesmo, porque está dando uns bloqueios no som. Então, Tá peraí. perdendo um pouquinho o seu som. Ver se melhora, vamos tentar. Ver se volta. Gente, então falando aqui, né, que interessante. Ela falou que a lei era de 2016 e que a lei de 2016 penalizava muito mais a mulher adulta. Que a mulher adúltera, né, na lei antiga, ela mudou, se não me engano, em 2012, ela falou aí, perdia direitos de pensão e de guarda dos filhos. Isso mudou, né? É claro, assim, não é porque a mãe errou que vai perder direito de receber pensão, que vai perder direito de cuidar dos filhos. Eu entendo que é um erro grave, mas que era muito rígido essa lei, né? Mudei de Voltamos, local, voltamos. acho que agora vai ficar melhor, vai? Beleza. O som melhorou, a imagem também. Ah, ótimo. Não, só para corrigir sua fala, Flávio. A lei antiga, essa lei que eu estou dizendo, é de 1916. Uhum. Não é 2006, não, você falou 2006. Ah, sim. E Essa lei que 2012 penaliza. mudou. 2002. 2002 mudou. Penalizava 2002 muitas mudou. mulheres. Então, vamos combinar que tem 20 anos que nós estamos vivendo essa realidade, que a mulher não é penalizada. Então, imagine você, às vezes a mulher não está vivendo um relacionamento muito bom, acaba se envolvendo, vamos supor, né, assim, casos que a gente via muito, né, o marido viajava, ou então trabalhava e ficava muito ausente de casa, a mulher se relacionava com outra pessoa e perdia a guarda dos filhos, perdia o direito à visitação dos filhos. Então, imagine Visitação, você que há 20 anos atrás era assim. O pouco marido tempo, né? ficava com as crianças, é pouco tempo, né? Se você for Pouco tempo. pensar, Sim. a mulher ficava. Então, eu acho que justamente é por isso que, às vezes, né, assim, há pouco tempo a gente vê as mulheres tão aguerridas, lutando tanto por seus direitos,
porque há muito pouco tempo atrás elas eram extremamente punidas. Sim, entendo. E entendo que foi boa essa mudança, então. É, Claro, sim, foi boa essa ela é muito, mudança para muito todos, né? radical, né? Eu acho que É é legal, como a gente fala, né? O direito à proporcionalidade, à equidade é, perante o, né, porque acaba punindo a criança, né? sim. Eu estou De não perguntando isso, que eu já conviver com atendi, os pares parentais. né? Eu já estou perguntando isso, que eu já atendi meus casos aqui no inbox de mulheres que se mantêm casadas sob chantagem. O cara fala assim, ó, você me traiu, eu vou continuar te aceitando aqui dentro de casa, mas se eu for pro juiz e prova, o cara reúne provas, e se eu provar que você me traiu, se eu for pro juiz, você não vai ter direito à pensão, você não vai ter direito aos filhos, você vai sair com a mão na frente e outra atrás. Melhor você ficar aqui bem quietinha, bem submissa. Olha o jugo que essa mulher vive, olha o peso que ela é obrigada a viver diante de uma ameaça falsa, né? Assim, esse casamento vai ser um lixo pro resto da vida, não tem como ser bom, e acreditando de que, eu perdi todos os meus direitos porque falhei. Perdi tudo que eu poderia fazer. Perdi a guarda dos meus filhos porque falhei. Então, isso não existe mais. É muito comum quando a gente faz divórcio de pessoas mais velhas, não tem esse problema com relação à guarda dos filhos, né? Direito de visitas, mas a mulher normalmente se sente extremamente coagida com relação ao que eu vou perder, né, do meu patrimônio. Porque como isso é uma coisa que vem das gerações mais anteriores, né? Eles já são, então era uma coisa popular. Você sabia que às vezes o seu vizinho ou uma pessoa próxima se separou e foi punido. Então a pessoa isso é cultural, né? A primeira Cultural. coisa que quando a gente atende pessoas mais velhas se divorciando, a primeira coisa, principalmente a mulher, né? Ela pergunta: o que eu vou perder? E, inclusive, nisso, eu vou até fazer um gancho, né? A jurisprudência também mudou, porque a pensão de cônjuges, especificamente, era vitalícia. Então, o pessoal mais antigo, né, se separava e fixava uma pensão alimentícia para o cônjuge até que o outro cônjuge vivesse, né? Pagava um valor ali mensal. E hoje em dia, né, a jurisprudência como foi se atualizando, eles entendem que somente em casos excepcionalíssimos a pensão alimentícia para cônjuge é vitalícia. Então, se separando hoje, a pensão alimentícia para cônjuge, se houver necessidade de pagamento, ela vai ser por prazo determinado. Ela não é mais para E sempre. tem sido em média quanto tempo? Então, depende muito da situação. Vamos supor, por exemplo, que a mulher não trabalhava, né? Aí entra requisitos: qualificação profissional, idade, preparo no mercado, né? Então, vamos supor que a mulher teve filhos e depois dos filhos resolveu se desligar do mercado profissional, né? Aí é avaliado assim, quanto tempo que ela precisaria ter para retornar ao mercado. E aí, veja, retornar ao mercado não necessariamente é na sua área de formação, é retornar ao mercado mesmo, né? Então, aí isso, às vezes, algumas pessoas reclamam, mas eu estou totalmente despreparada, né? Aí, por isso que a gente fala, o divórcio é um choque. É realmente a última opção que você tem, né? Não teve outras. Eu até, foi quando a gente teve a ideia, né? Você me convidou para fazer a live, foi o que eu falei. Eu, particularmente, eu sou o tipo de profissional que eu converso muito quando eu tenho oportunidade, né? Para saber, porque a gente sabe que relacionamentos são difíceis, né? Sim, E nem é porque eu vejo você, né, assim, com a sua história. A gente teve uma oportunidade, né, no nosso curso de coach de compartilhar um pouco, mas não é porque a gente vive e vive experiências não só na nossa vida profissional, né, que a gente escuta muitas histórias, né? Nem por sim, isso os nossos relacionamentos pessoais se tornam mais fáceis, né? Então, quando a gente sim, escuta pessoas com determinadas dificuldades, a gente tem que ter muita empatia, né? É aquela fala, né, que a gente escuta que pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. Então, às vezes você está num ambiente tão bélico com o seu cônjuge que vocês estão se ferindo o tempo todo, né? Às vezes é preciso que alguém chegue e fale assim: peraí, vamos retomar o centro, né? Será que você está ocupando o centro do seu casamento? Né? E fala para os dois quando tem oportunidade, né? E aí, isso eu acabei percebendo, né? Eu comentei com você que eu fiz alguns divórcios agora na pandemia, alguns divórcios consensuais, que aí, né, recentemente mesmo, alguns clientes ligaram: olha, doutora, eu estou te ligando para dizer
que eu voltei com a minha esposa, que eu voltei com meu marido, assim, eu como cristã, eu fico feliz, né? Eu não Claro. tenho problema nenhum em fazer os divórcios, em atender os clientes, porque, enfim, quando você está muito convicto daquilo que você quer, é preciso dar um passo à frente, né? Entende que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas, principalmente quando envolve filhos, né, a ligação com o cônjuge é para sempre. Tá Então, às certo. vezes, Aí vem, aí vem há a uma pergunta. maturidade de saber respeitar o espaço do outro, né? Existe legalmente a função de desfazer o divórcio ou tem que casar de novo? Tudo de novo? Tem que casar de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Antigamente, aí Interessante. nessa legislação de 1916 também, existia a figura da separação judicial. Então, você tinha um tempo para pensar. Você primeiro separava judicialmente, e aí com a separação você perdia direito ao patrimônio que fosse adquirido após a separação, para depois converter a separação judicial em divórcio. O advogado ficava muito feliz porque ele tinha duas ações para receber. Mas agora só tem uma que faz tudo uma Interessante. vez, resolve numa só. Então não tem como desfazer um divórcio. Feito está feito, depois tem que casar tudo de novo. Feito, tá feito, tem que casar de novo. A sorte é que para casar não paga advogado, né? As- Só O para azar separar. só para separar. E caro, né? Eu falo que é caro para casar, mas é bem caro para separar. Sim, eu acho que eu quero tocar muito nesse ponto que eu acho muito mais barato, muito menos sofrido, muito melhor para marido, para esposa, para filhos, buscar a cura antes de separar, gastar com a cura. Porque a gente não percebe pessoas dispostas a gastar com a cura do relacionamento. Gastar a questão da privacidade, gastar a questão do ego, se submeter à opinião de uma pessoa. Então, você acha que você está certo? Eu acho que eu estou certo. Vamos ouvir a opinião de um terceiro. Se eu tiver errado, eu posso estar inebriado pelo meu orgulho. Então vamos ouvir uma pessoa, vamos ouvir alguém que possa nos orientar. Né? E essa pessoa não vai ouvir de graça. Essa pessoa normalmente ela é um psicólogo, é um psicanalista, é um coach, alguém nesse sentido que normalmente cobra. E vai cobrar muito menos, assim, muito, Sem mas muito dúvida. menos mesmo do que uma separação, né? É caríssimo. Não, Assim, eu tô assim, falando para você que investir. ganha de. É Não, caro, sem você concorda que é dúvida. caro? Sem dúvida. E investir no nosso autoconhecimento é uma coisa que, por mais que seja caro, como você disse, é mais barato do que um divórcio e uma coisa que não tem preço, né? Porque é É. para a vida toda, né? Quando a gente se conhece, é libertador, né? Quando a gente se conhece, conhece as nossas limitações, reconhece que, às vezes, o cônjuge é, tem determinadas atitudes porque você cria gatilhos, né? Total. Ah, mas ele é Mas muito poucas pessoas sabem nervoso. disso. Poucas Ah, pessoas reconhecem isso e sabem disso. fulano é Né? muito nervoso, mas espera aí, o que é que você está fazendo para criar o gatilho para que ele fique nervoso? E muitas Eu vou. vezes, eu já percebi que eu já fiz muito isso. Criar propositadamente o gatilho para virar uma briguinha para ter razão para sair de casa. Criar propositadamente o gatilho porque você sabe onde você fere aquela pessoa, você sabe onde você atinge aquela pessoa, para você ir lá e virar o jogo e falar: tá vendo como você é descontrolada? Tá vendo como você briga fácil? E você manipula através disso. Então, pessoas manipuladoras criam uma situação fácil para virar uma briga, para falar: tá vendo? Não, você só grita. Não dá para te manter casado, você é descontrolado. E enquanto a pessoa se mantiver assim, não vai dar certo nunca, né? E no casamento a gente percebe que o outro percebe os nossos gatilhos. E a gente tem que perceber o gatilho de fazer o outro feliz. A gente tem que perceber o gatilho de falar: nossa, como eu fui pleno hoje. Hoje eu tive um dia muito pleno com a minha esposa. E eu despertei nela os gatilhos de ter uma vida feliz, de ter um dia épico. E a gente não é, foi épico porque gastou, não. A gente praticamente ficou em casa, fez caminhada, molhou planta, arrumou casa e foi maravilhoso. Então tem o gatilho do bem, o gatilho massa, olha só que bacana aqui. Agora tem o gatilho também da malandragem. Fala assim: peraí, eu vou fazer ela brigar comigo para eu sair fora e poder pegar alguém na rua. E isso existe também, né? Existe também. Então, eu falo que é a mesma intensidade, né? É você É. querer o bem e querer o mal, né? O seu mindset. Hoje eu acordei com vontade de fazer o quê? Né? Assim, às vezes eu estou muito nervosa, então eu até falo com meus clientes, tá nervoso? Sai do foco, né? Tenta mudar o foco, porque aquilo não vai te ajudar a tomar decisões, né? Então, às vezes, sabe, Flávia, as pessoas acham
que tomar a decisão do divórcio é a decisão mais fácil, mas ela não é a decisão mais fácil. Ela é uma decisão que vai te trazer consequências futuras diárias. Então, às Exato. vezes, você acha que você está resolvendo aquele problema naquele momento e não está, né? Tá, Você tá tá assumindo criando um problema outro. talvez pior mais na frente, né? Você está assumindo Pode ser pior. outro. Então, por isso que tem que ter muito. Eu gosto muito de conversar com meus clientes para que tomem uma decisão muito consciente, né? Para que Você já tomem jogou uma contra alguma decisão. vez? Se eu tive o Essa quê? pergunta é legal. Você já jogou contra alguma vez? Alguém chegou Já. para te pagar, para você separar, e você fala assim, não. Conversou até eles desistirem? Então, na verdade, assim, eu deixo a decisão muito para a pessoa, né? Mas Sim, eu dou indícios e falo, não está no tempo. Esse último cliente que me ligou mesmo, né? Que fiz o divórcio e me ligou, foi um dos que eu falei, gente, não está no momento. Não está no momento. Um dos cônjuges estava bem doente, né? E eu falei, olha, se você acha que você está protegendo o seu cônjuge porque você, né, está com medo de morrer, você não está, porque vai ficar desamparado. Olha os prejuízos que você traz para o seu cônjuge, né? Essa pessoa especificamente, não preciso dizer nomes, né? Estava claro, numa claro. situação de saúde bem precária e falou, vou me separar. Eu falei, mas peraí, você já pensou que se divorciando, por exemplo, se você vier a falecer, o seu cônjuge não vai ter direito à pensão por morte, né? Então, assim, como que você acha que você está protegendo a sua família, né? E Você não está teoricamente, protegendo. isso, isso é jogar Eu, contra seu bolso, né? É jogar contra o Ser meu muito, bolso, né? Mas eu falo que, como eu gosto muito daquilo que eu faço com muita tranquilidade, né? Porque, que bacana, afinal de contas, às vezes eu não fechei aquele contrato, mas vou fechar outros, né? que Então, bacana. eu sou muito grata, né, a tudo aquilo que eu plantei com a advocacia, porque eu tenho clientes dessa minha trajetória aí de 18 anos, né? Que bacana. Eu perguntei sobre jogar contra, porque às vezes aparecem pessoas no meu inbox. Flávio, preciso da sua mentoria, minha situação é essa e essa. Esse dia até uma menina se assustou. Falou, Flávio, minha situação é tal, tal, tal. Quero pagar a sua mentoria, quanto é? Aí eu falei, não, primeiro me conta a tua história. Ela contou, eu falei, não, você não pode entrar na minha mentoria. Não é para você. Você já está em tal estágio, a sua situação já é essa. Você não precisa mais. Você precisa de um pouco mais de equilíbrio, você precisa de um pouco mais de conversar comigo aqui de vez em quando. Até você me pagar. Mas você não precisa pagar a mentoria para mim. Ela falou, mas como? Eu falei, não, eu não quero o seu dinheiro. Não é o momento para você fazer a mentoria, já passou da hora. E que você já está no caminho bom, você já está se curando, seu relacionamento já está quase curado. Ela falou, que legal, cara, que bacana. Você está abrindo mão da grana. Eu falei, tô, não é momento. E Deus vai recompensando a gente, né? A gente é cristão. E a gente não pode também ser só financeiro, dinheiro, e capitalismo, e trocar de carro, não. Acho que você tá fazendo, já tá me contando que fez exatamente algo que eu também faria, né? Se fosse advogado, peraí, vamos conversar, gente? Peraí, mas você tá achando que vai morrer, por isso quer separar? Não é o momento disso. Vamos tentar se ajudar, né? Organizar esse pensamento, né? Exato. E assim, Que bacana. nesse decurso, sabe, acontece, por exemplo, como eu dei o exemplo, né? A pensão alimentícia de cônjuge não é mais vitalícia. Mas pensa você, né, como advogada, eu atendendo alguns casais, né, que eu atendo e falo assim, olha, eu reconheço que a minha esposa largou a profissão para cuidar dos filhos e agora nossos filhos são grandes, casados, mas o nosso casamento acabou, né? Eu acho muito triste, mas eu atendo vários casais nesse sentido. E aí eu entendo que tenho obrigação de pagar a pensão, porque num processo litigioso talvez o juiz não daria, mas eu quero recompensar a minha ex-mulher por isso. Aí o que que Pausa, acontece? vamos dar uma pausa. Ali Ah, no afã da separação, no ódio da separação, tem homens que têm esse nível de consciência? tem, Que são bom, né? poucos, mas tem. Aí, mas Que aí bom. onde que eu quero chegar? Aí, vida que segue, né? O casal se separa, vida que segue, faz o divórcio ali consensual, e aí as pessoas contraem novos relacionamentos. Porque vida que segue, né? Você tem o direito de buscar a sua Já, já- felicidade. já matei a Aí, charada. E vem o terceiro, matou, aí vem o né? terceiro e fala assim: peraí, como é isso? Você vai pagar pensão para o fulano até quando? Aí volta lá no escritório e fala assim: sabe o que é, doutora Liliane? Eu mudei de ideia, Mudaram-me de ideia. mudei de ideia. Eu preciso que você converse com o meu ex-cônjuge,
porque eu quero que essa pensão que eu prometi que seja vitalícia seja temporária. Aí, entendeu? E assim, Entendi. veja que o passado dessas pessoas não mudou, né? E que o futuro também não necessariamente ficou mais fácil, é porque está suprindo ali com a pensão, né? Então, assim, é o ser humano, né? Eu falo que nós, seres humanos, somos falhos e nós somos mutantes. Então, Influenciáveis. infelizmente, influenciáveis, as pessoas podem mudar de opinião. E isso é Aí uma coisa que legalmente isso é possível? legalmente isso é possível. Possível. Mesmo Ok, que né? fosse de uma forma litigiosa, né? Até porque, como eu falei, a jurisprudência hoje não é mais favorável que a pensão de cônjuge seja vitalícia. Então, vai ser muita análise do caso concreto, né? Eu tenho os dois exemplos no escritório. Eu tenho exemplos de cônjuge que tentaram cancelar a pensão e não conseguiram, e exemplos de que foi plenamente possível, até porque novos relacionamentos podem te dar novas possibilidades financeiras. E aí todo esse contexto vai ser analisado. Interessante. É um assunto que me interessa, assim. Eu nunca tinha falado, nunca tinha pensado sobre isso. Interessante, né? Bem legal. No bombeiro, por exemplo, a gente tem uma situação. Sou bombeiro militar, para quem não sabe, está assistindo aí. Na minha falta e na falta da Gisele, minha filha recebe pro resto da vida. Dentro do Mas aí militarismo ainda é assim. você tem que pagar um valor, né, para garantir o da sua Pouquíssimo. filha? Não dá R$ 40 por mês. Ah, É que uma, é legal. uma, foi uma única escolha que eu fiz. Acho que eu fiz essa escolha em 2002. Falaram assim, ó, assina aí. Se você quer ou não quer, quando você faltar, sua filha tem pensão vitalícia. E eu nem tinha filha. Eu falei, 40 conto, bota aí, vai que eu tenho uma filha. E aí, olha E como é que é teve. engraçado, né, a legislação, né? Como é que é engraçada a legislação. Mas me conta uma coisa, aí eu não sei, quem entra agora no bombeiro não tem esse benefício, tem? Não tem Isso é mais. Não tem mais. ah, Foi decidido ali em 2002 de forma irrevogável. Quem estava dentro tinha que escolher, e escolher de forma irrevogável, e quem entrou depois já não tinha mais essa oportunidade, né? E tem aí, alguns benefícios da lei que vão acabando, né? por exemplo, aí a minha filha tem direito, meu filho não tem direito nenhum. Só ela. Mas é meu filho do mesmo Aí, jeito, como é que só ela, né? é como eu estou te falando, é cultural, né? Muitas coisas vieram para proteger a mulher, né? Uhum. E aí essa aí é uma delas, né? A pensão É, para filhas, né, de militares. sim. Aí vem outra pergunta já, fugindo um pouquinho do assunto filhos, esposa e tudo mais. Vejo muito aquelas caixinhas de pergunta, que agora tá na moda, né? Advogados responderem caixinha de perguntas. Bacana, legal, porque vejo muita coisa que eu nem fazia ideia. Por exemplo, com relação. E eu vejo alguns casos, tem casos até próximos, do cara que tem duas famílias. Né? O cara tem a família bem constituída, filhos, e tem há muitos anos o amante que também tem filhos. Certo? Nessa hipótese, que direito o amante tem na falta do cara? Então, primeiro, a amante não tem direito à pensão. Olha que Pensão não tem. situação difícil. Não tem. A- Até porque a legislação não reconhece a bigamia, né? Uhum. Então, a titular vai ter direitos, a amante não. Mas existe um tempo que o INSS, né, quando era caso de aposentadoria seletista, né, ou pensão, né, no caso de falecimento, dividia a pensão para as duas esposas. Ouvi isso já? Ouvi isso já, mas a jurisprudência mais recente proibiu, porque como o Estado não reconhece a bigamia, né? Então, assim, tem ações judiciais, até o que eu saiba, pelo menos, né, as que eu acompanhei, quem está conseguindo recorrer judicialmente se manteve recebendo, né? Está recebendo, mas é uma coisa que, assim, a legislação já não permite mais. Então, é como a história do bombeiro, quem entra com a ação hoje vai perder. Quem está com a ação tramitando talvez ainda esteja recebendo, mas a Então, o amante não tem jurisprudência do direito. amante não tem direito. Pode Os filhos ser desse que relacionamento, os os filhos desse filhos relacionamento, têm, normal. os filhos estão resguardados. Mas, por exemplo, assim, se a amante consegue, vamos supor que essa pessoa acontece, né? Tenha duas mulheres em dois estados diferentes. Pode ser que ele adquira patrimônio nos dois estados. Aí isso é muito questionável, né? Aquilo que ele adquiriu com um ou com outro. Então, Nossa, que bagunça, hein? né? Pode acontecer essas questões. Interessante. Eu quero voltar numa situação que eu recebo muito também, é a seguinte situação. O marido trai, se mantém e fala pra mulher, ó, se quiser assim, não vou sair de casa. Ó, já pegou, fiz mesmo. Sabe aqueles caras que realmente acham que tá certo,
né? Uhum. E a mulher fala, Flávio, eu não consigo me separar dele, ele não sai de casa, ele tá todo errado. E eu falo mesmo, sabe assim, eu não passo pano nem homem nem mulher, tá errado mesmo. É, tem como essa mulher tirar esse cara de dentro de casa, legalmente? Tem uma ação de. Hoje, inclusive, pela Maria da Penha, né? Você pode registrar ocorrência tanto por agressões físicas quanto por agressões psicológicas. E aí, E a tanto traição na. pode ser considerada uma traição psicológica. Depende, às vezes sim, né? Porque, por Aham. exemplo, igual você disse, vou usar a sua fala, né? Quer, não quer, a porta da rua é serventia da casa, né? Isso é uma pressão psicológica, uma coação psicológica, né? Então, a pessoa se sente obrigada a aceitar determinadas condições. Então, isso já resguarda a mulher, principalmente, né? A Lei Maria da Penha resguarda a mulher. Sim, Então, totalmente. ela pode registrar uma ocorrência para afastar o cônjuge do lar. E pode entrar com uma ação também liminar, né, na ação de divórcio, para tirar o cônjuge do lar. Tanto nas duas esferas, né, de direito de família ou de direito criminal, ela consegue tirar o cônjuge até que sejam resolvidas essas questões importantes de divórcio, de guarda dos filhos, de pensão, Na né? Esse prática período funciona. Na prática isso funciona. funciona. Na Eu tô prática perguntando porque funciona. meu coração fica doendo quando a mulher fala, Flávio, eu não quero mais, e já tentou, já perdoei 10 vezes. E ele chega em casa de madrugada bêbado, e chega em casa com perfume de mulher, e fala que simplesmente não vai sair, que a casa é dele. Eu falo, cara, eu normalmente oriento, procura a defensoria pública, você não tem condições, vai lá, vai te ajudar, porque tá muito errado isso, não pode se manter assim. Você tá sofrendo, você tá. É, um ataque psicológico muito forte nesse sentido. Né? Na prática funciona, inclusive as liminares são concedidas normalmente sem ouvir a outra parte, né? Então, a mulher vai lá, denuncia, o juiz concede a liminar. Depois, um dos raros casos na justiça que depois vai ver se é verdade ou não, Cara, né? perigoso, Então, inclusive, assim, né? é perigoso porque sabendo disso, infelizmente, tem mulheres que acabam se aproveitando disso e criando situações escusas, infelizmente. Mas Mas assim, na nesse caso é maioria até bom dos pro casos homem. é uma verdade. Nesse caso, no caso das situações escusas, é até bom pro homem. Fala assim, eu que não quero ficar com uma doida dessa. Que vai lá pro juiz, mente, tá falando coisas que não são verdadeiras. Quem não quer sou eu agora, ó. Na verdade? Nesse caso aí, quem não quer sou eu. Às vezes o marido não estava nem com tanta raiva, mas aí ele passa a ficar. É, quem não quer agora sou eu. Deixa eu perguntar alguma coisa com relação a isso. A questão... E a questão de provas. Você recomenda as mulheres a sutilmente reunir provas nesse sentido? É Sempre, interessante, no caso? sempre reunir gravações, né, de áudio, de voz, de mensagem no WhatsApp, né, e-mails, sempre gravem, né, sempre. Entendi. Tá, com relação Processo ao é prova, divórcio. né? Processo é Sim, prova. Então vai ganhar quem provar mais. interessante. O que mais a gente pode falar com relação ao divórcio? O que que você tem, você diria que é novidade, que é pouco conhecido no nosso, pro lado leigo aí da em relação a. Então, hoje tem sido muito usada a questão do. Assim, às vezes as pessoas, todo mundo acha que hoje, por poder se divorciar no cartório, precisa de advogado? É uma dúvida bem comum. Para eu me divorciar no Uhum. cartório, eu preciso de advogado? Precisa. É um processo, né? Então, sendo um processo, você precisa de advogado. Tanto na dissolução de união estável, também é recomendável um advogado. Então, às vezes as pessoas vão lá no cartório, registram a união estável e depois, como é que dissolve, né? É recomendável ter um advogado porque não deixa de ser um processo, né? Então, um advogado que oriente. É uma coisa muito legal também, quando você casa com uma pessoa e já tem patrimônio constituído, a gente recomenda que faça o pacto antinupcial, que é um documento que você pode fazer que vai estar ali averbado na sua certidão de casamento, dispondo sobre o patrimônio que você já tem antes de casar. Já Então, vê a calção, patrimônio ó. Eu tô é avisando uma que eu tenho isso calção, aqui. é uma calção. Por quê? Porque por vezes acontece de você já ter um patrimônio e querer vender durante o casamento para constituir um novo. E aí, quando você adquirir novo patrimônio, já vai né, constar no novo imóvel, por exemplo, que você tem o estado civil de casado. Aí, se no decorrer do caminho você separa, como é que comprova que parte daquele patrimônio foi pago, né, com o que tinha antes, né? O pacto antinupcial comprova isso. Então, para que você não brigue por aquilo que já era seu,
né? Então, eu gosto muito de falar assim, a gente não tem que ter medo de discutir sobre coisas importantes, Sim, porque quando a gente casa é tudo muito lindo, mas a gente assim, precisa ser um pouco racional nesse sentido, né? sim. Ninguém, eu penso, né? Eu quero crer como cristã, que ninguém deve casar para separar. Mas a gente tem que pensar friamente naquilo que é do nosso patrimônio, né? Que vai, é lógico que a perspectiva, eu quero crer que é construir juntos. Mas se por acaso não deu certo, tem que também decidir racionalmente sobre aquilo que deve ser decidido, né? Colocar os pingos nos is. Então, se tinha patrimônio, antes de casar, faça o pacto antinupcial, você vai pagar uma taxa ali no cartório, né, de registro civil, vale a pena pagar. Eu sempre recomendo, né? Então, na dúvida, procure um advogado para você ter orientações, né? Antes de escolher um regime, uma coisa legal para a gente falar, né? Qual é o regime de bens mais interessante para o meu casamento, né? Um dos casos que eu atendi muito durante o início da pandemia foi de empresários que as empresas ficaram com dificuldades financeiras e a pessoa estava muito preocupada de como as dívidas da empresa poderiam atingir o patrimônio pessoal. E Ah, atingem, né? atinge, né? Em muitos casos, as pessoas nos procuravam para mudar o regime de bens, uma coisa que você pode fazer. Então, você pode casar com o regime de bens e durante o casamento querer mudar. Só que existem vários requisitos legais. Então, por exemplo, esses empresários que estavam com essa situação não poderiam mudar o regime de bens justamente porque as empresas tinham débitos. Então, o Aí não juiz pode. analisa para evitar fraude, né? Então, o juiz Malandragem. analisa, malandragem, o juiz analisa tudo isso, né? São, assim, um arcabouço de documentos para que verifique por que você está querendo mudar o regime. Então, não basta só uma decisão. Então, é por isso que eu falo, precisa pensar bem direitinho antes para não se arrepender depois, né? Porque as Você contou, circunstâncias mudam. você contando isso, eu lembrei de uma história. Trabalhava muito de guarda-vidas, como hora extra no bombeiro. E tinha um rapaz que alugava pedalinho stand-up ali no lago, lá perto do São Sebastião, por ali. Ele triste veio conversar comigo, ele falou, Flávio, cara, você quer conhecer a mulher? Case com ela. Você quer conhecer o demônio? Separe-se. Ele tava bem triste, não tô falando que mulher é demônio não, tá, gente? Tô contando a história dele. Porque ele tava separando, e tudo que esse cara tinha eram algumas pranchas de stand-up que ele tinha comprado, são caríssimas, R$ 5.000 cada. Pedalinho, caiaque. E a mulher teve direito a isso tudo. Tava tomando dele de pedalinho, as pranchas de stand-up, caiaque. Como é que ele ia trabalhar? Como é que ele ia continuar trabalhando para sobrevivência? Porque metade do pedalinho, das pranchas de stand-up, ela fez questão. É, Assim, assim, e assim, e não ele tô não falando que ela tem tá que errada não, entendeu? É, É é só um a situação que é patrimônio bem que foi crítica. adquirido, né? E assim, É, provavelmente ela quis cá para nós porque era caro, né? é, Tinha um valor é caro? patrimonial, tinha um valor Sim, patrimonial. Aí não sei se é o sim, caso deles, assim, vamos pensar, né? Se esse casal aí tinha filhos, é um direito dos filhos também, né? Será? é, Ele estava se sentindo diminuído, mas será que ela estava tão errada assim, né? Em sim, procurar, sim. né? Então, tudo Né? É existe os bem. dois Eu só vi lados. a versão dele, né? Eu só vi a versão dele. Só tô Você passando aqui só, a você só tristeza viu. e o É, termo que ele usou, né? Pra a gente fechar. Normalmente, ó, tá indo pra uma hora, o papo foi bom, né? E parece que minha internet tá caindo, minha imagem parou. Tá indo pra uma hora. Você tava um pouco com medo de fazer a live, falar, e aí, nunca fiz, como é que vai ser? E tá pois sendo é, ótimo, gente. o papo tá muito bom. Obrigada aí quem nos assistiu aqui. Estou estreante. É. E é interessante, o mais importante não é o número de pessoas que estão agora, não pessoas que vêm depois, vêm no YouTube, eu sempre subo o YouTube, vai ficar aqui no Instagram salvo, né? Então vai ajudar muita gente, com certeza. Normalmente, quando você está ali consumando a separação, conversa com o marido, conversa com a esposa, já está decidido, eles saem felizes do seu escritório? É, é, saem aliviados? Qual é a sensação que você tem dele? Nem sempre. Na Nem sempre. maioria das vezes, não. Pois é, essa é a O, resposta que eu o, o, queria. o alívio acontece normalmente quando o processo acaba, né? E na 95% dos casos, né, o alívio vem quando o processo acaba. Mas, assim, acontece, inclusive, da pessoa contratar e desistir. Pronto, esse mês eu fiz um divórcio, mês passado. Eu fiz um divórcio, aí fiquei ligando para o cliente, vem assinar, o cartório já chamou. Não, estou ocupado, estou com compromisso profissional.
E não... Aí eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo. Mas enfim, cada um tem o seu momento, né? Sim, O cartório também não fica ligando e fala, vem assinar hoje, senão nós vamos arquivar seu processo. Diferente da justiça, né? A justiça tem prazos, o cartório é bem mais flexível nesse sentido. E aí o cliente ligou e desistiu, né? Assim, ele já contratou muito em dúvida, né? Assim, e brigas acontecem, né? sim. Tinha ido até com a mãe, né? E a mãe falou: não, você tem certeza? Na primeira briga do casamento. Bom, primeiro que a Nossa, família sabe, né? claro. Uma coisa que eu gostaria de dizer, Flávia, eu não sei se você tem a mesma percepção. Quando o casal briga, é muito importante que eles tentem resolver entre eles. Por quê? Eu percebo muito que tem casamentos que acabam e que teriam muitas possibilidades de reatar, mas o casal se expôs demais perante a família, perante a sociedade, falando os podres, sabe? Com Sim, todo o respeito aqui do linguajar, é, mas assim, é. expôs tanta figura pessoal um do outro que não tem, é vergonhoso falar assim, eu tô Não tem mais com a jeito, né? pessoa. Como é que eu vou Não tem voltar mais com a jeito. mulher que eu falei pra todo mundo que ela já estava era com outra? É. Né? Minha mulher me traiu com outra mulher e saiu contando como é que eu vou voltar com essa mulher, né? Então, muitos casamentos acabam com grande possibilidade de reatar, mas as pessoas não têm coragem porque expuseram o outro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos seres humanos e o outro também é. Todo mundo comete erro, né? Então, não tem o mais errado, tem o errado, né? E ninguém é perfeito. Então, a Sim, gente tem que ter muito essa sensibilidade de não expor o cônjuge. Eu acho muito engraçado também, tem casais que separam, mas eles não têm de tanto expor um ou outro, não voltam como casais, mas quando precisa de uma rede de apoio, chama o ex-cônjuge. Eu nossa, acho que muito bagunça. curioso isso, né? Não sei se você convive com alguém nesse sentido. Eu tenho alguns exemplos, assim, de pessoas que eu convivo próximos ou de clientes que têm essa relação, né? Quando precisa de uma rede de apoio, até inclusive assim, o pai está doente, a mãe está doente, quem vai dormir no hospital? O ex-cônjuge. Nossa, que Eu bagunça, acho hein? muito curioso isso, assim, É, porque. E às vezes a gente vê que talvez eram casamentos que tinham total possibilidade de reatar, total mas condição. que as pessoas foram tão expostas que pessoalmente elas não conseguem avançar, talvez por vergonha mesmo. Dois casos pra gente fechar que eu assistindo essas coisas fica na memória. Primeiro fato que eu acho interessante e ainda não fechei o porquê. 75% no Brasil de quem busca judicialmente o divórcio são as mulheres. Eu não sei por quê. Não consigo. Porque são mais sensíveis. Porque os homens aprontam demais. Assim, eu não quero procurar uma explicação muito superficial. Culpar alguém, não. Mas será por quê? Né? Que 75% de quem vai lá e fala assim, quem dá entrada no divórcio são as mulheres. Eu acho que é para ficar aí uma pulguinha, sabe, assim, atrás da orelha de quem está assistindo. E segundo, existe um dado, uma pesquisa feita fora do Brasil, que 50% dos casais que se divorciam se arrependem. Inclusive, eu acho que esse é um dado subentendido, porque eu acho que é mais. Eu diria que é mais. 50% é que tem coragem de dizer, ou me arrependi de separar dela, na verdade eu amava era aquela mulher. Eu acho que dificilmente o homem principalmente vai falar que se arrependeu, difícil, né? Mas são dois dados interessantes sobre o divórcio, né? São as mulheres que buscam mais judicialmente e a maioria se arrepende. Tem problemas que são sanáveis, né? Sim, Outros não. Então, essa questão do arrependimento, é como a gente fala, né? Amar é uma decisão que você planta todo dia. Então, quando você se divorcia, na verdade, você decide não amar mais, né? e é Então, difícil, né? por- Não é amar mais, né? difícil. É Como se fosse, difícil não amar mais. é como se fosse a dor da morte. Eu me lembro que quando eu separei da minha mulher por 7 dias, era uma dor de luto, era uma dor de morte. Eu falei, caracas, por que que tá doendo assim? Foi uma decisão conjunta, foi uma decisão racional na época. Madura, Ó, madura, madura nada, né? Parecia ser madura, madura nada. né? Que no final das contas, cara, tá doendo muito, eu não vou conseguir viver com essa dor aqui, não. Mas beleza, é isso, fica esse alerta aí para quem. Para complementar o que você está dizendo, eu estou lembrando de um gancho aqui. A gente tem que ter muito cuidado com relação ao divórcio, de ser uma decisão muito. A gente, ser humano, né?
de ser uma decisão muito pensada e não dar sorte para o azar. Então, eu atualmente estou vivendo até essa situação com dois clientes que não têm certeza, né, que se querem se separar, aí decidiram fazer um test drive. Vai você ficar num lugar e eu ficar em outro? E aí, como cada um entende, tem uma percepção sobre aquele novo momento. Um está entendendo que eu estou vivendo um momento diferente para pensar, né? Eu estou num momento só para refletir se a minha Tá decisão é zen, mais correta. E o tá outro já zen. está vivendo uma vida, É, vida que segue, né? E aí um está se sentindo, aquele que está refletindo, está se sentindo extremamente ofendido, né? Porque o outro já está seguindo a vida. Mas aí que tá, não dê sorte pro azar, né? Porque quando a gente abre portas, coisas outras podem acontecer. E aí sim. tem coisas que não voltam mais. Eu não gosto dessa ideia de dar um tempo. Ah, vamos dar um tempo? Tempo Não deu nada. tempo, não deu tempo. Se quer Eu não, divorciar, divorcia. Uma coisa que eu não recomendo é dar tempo. eu não Nunca, gosto de jamais. flashback. Ah, flashback. Ah, separou, mas continuou transando. Eu acho erradíssimo. Acho que todo mundo sai Acho ferido dessa. erradíssimo. Acho que Né? fica muito Nossa, ferida. tchau. Eu até falava muito com a Gisele quando a gente tinha as crises, quando tinha problemas. Eu falava, ó, você vai me ver no fórum, depois você nunca mais me vê. Eu era bem radical com relação a isso, sabe? É claro que eu não ia abandonar e tal. Mas eu não vou ficar com flashback. Ah, tá separado, mas ainda namora. Ah, tá separado, mas dorme junto. Não, não tem esse papo, não. Ah, vamos dar um tempo, tempo nada. Vamos decidir com certeza o que a gente quer junto, procurar ajuda, procurar pastor, procurar seja o que for. Agora tá bem decidido. Exaurimos todas as hipóteses de cura, aí ok. Mas normalmente muito. Eu lembro que eu fiz uma live recentemente com um pastor, ele falou que, Flávio, 85% das pessoas que me procuram, dos casais que procuram eu e minha esposa, para a gente intervir no casamento, desistem da separação. Muitas vezes que falta é essa ajuda especializada, é esse socorro, para que acabe um pouquinho o ego, para que baixe ali o afã das emoções, para que eles consigam conseguir ver de outra forma, conseguir ver luz no fim do túnel. Eu Bem por aí. recomendo muito, eu recomendo que procure, né, assim, o seu orientador espiritual, né, na religião que você segue, é, psicólogo, um coach, né, algum profissional, eu gosto muito também de constelação, alguém que faça sentido para você, algum tipo, né, de condução, técnica que faça sentido para você. Então, seja na religião, né, seja com outro profissional, você tem que tentar a conexão, né? O que acontece com o decorrer do casamento é que o casal perde a conexão, né? Sim, Por não dar atenção ao outro. Porque quando você namora, você sempre disponibiliza um tempo para o outro. Mas quando você vive na mesma casa, parece que tem que marcar horário. vai Se sair do você não celular um pouco agendar, para dar atenção, né, para receber atenção. se você não agendar um horário para o seu cônjuge, vocês vão ser dois estranhos na mesma casa. Você tá falando sobre namoro, é engraçadíssimo isso. Você vai até rir também, com certeza. A gente tá falando sobre namoro, casamento e tal. E acabou de entrar na live o namorado da minha filha. E ele assiste as lives, ele gosta do meu assunto. E para mim isso é massa. Ele tá inteirado nesse assunto tão profundo já. E para mim é legal saber que ele tá atento a isso. Moleque novo, 17 anos, minha filha também tem 17. Isso para mim é bacana. Acho muito legal ele estar aí assistindo. Oh, eu E já comecei a tá namorar meu entrando com a marido, cabeça boa. comecei a namorar Como é meu que é? marido com 17. Eita ferro, hein? Eita ferro, hein? Namorei 6 anos, casei, 14 anos de casada. Se liga aí, Marcos, ó. Se liga. Mas eu acho muito de boa. Sou um pai muito de boa com relação a minha filha Aí, namorar, a ordem natural das coisas. É isso mesmo. Não vou morrer por mas isso. assim, eu falo, eu não me arrependo de ter casado, mas acho que casei nova, meu marido também acha, porque a gente era É. muito imaturo, né? Essas conversas, é legal o seu genro, né, tá ouvindo Aham. isso, porque eu acho que esse tipo de assunto, para mim, quando as pessoas conversavam perto de mim, eu achava extremamente ofensivo, então eu preferia não escutar. Eu lembro que, arrumando meu casamento, eu tinha uma prima que falou assim, estava conversando sobre problemas com o marido, né? A gente arrumando as coisas do casamento, e ela falou assim, é porque quando a gente casa, a gente não engole sapo, não, a gente engole muita perereca, né? Porque a perereca animal é maior que o sapo, né? Aí a história de você comer 1 quilo de sal, né? Porque se você lê a Sim. história de 1 quilo de sal, é porque era um fardo de sal, não era 1 quilo de sal antigamente, né? Então, assim, para os dois, né? Você tem que aprender a ressignificar muita coisa
e respeitar o espaço do outro, né? Porque como a gente disse lá no início, às vezes você traz gatilhos de ofensas no outro, né? Sem perceber e acha que o outro é que está errado. Sim, Então, é o aprender a conviver todos os dias, é de decidir maturidade. ter maturidade. Então, quando eu casei, eu acho que o meu marido também acha que ele também era imaturo e eu para muitas coisas, né? Não me arrependo. Aí eu acho que a gente comeu muitos quilos de sal. Sim. Eu estava participando de um grupo hoje, não posso falar qual o nível do grupo, das pessoas falando mal de casamento. Que se pudesse voltar no tempo, não se casariam. Aquilo me ofendeu, sabe? Falei, nossa, que duro isso, que pesado. Eu casaria de novo, eu casaria com minha esposa de novo, eu teria meus filhos de novo. Eu não estou frustrado nesse ponto, a ponto de falar, não, casamento é ruim, casamento não presta. Cara, eu não penso, e eu passei por poucas e boas, minha história é pública, mas quando alguém fala mal de casamento, quando alguém fala que instituição falida, que não vale a pena casar, que é melhor ser solteiro, eu não gosto. O assunto me ofende. Interessante. Eu acho que a família você tem oportunidade, e o casamento te proporciona isso, né? De você aprender a amar, Sim. né? De Se você se esforçar para amar, tornar, né? se esforçar para amar, se tornar a sua melhor versão a cada dia, né? Os filhos Sim, também te proporcionam isso, né? Você muito. melhorar, olhar para o outro e falar assim, eu não posso ser assim, né? Eu não, eu tenho que agora muito, né? Depois da, não sei você assim, mas o processo do coach me trouxe uma percepção das coisas muito mais clara, né? Antes eu achava que a gente tinha que tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Isso para mim era Não é uma. verdade. E não é verdade. A gente tem que tratar o outro como ele precisa, né? E eu acho engraçado que aqui, não sei na sua casa, mas na minha casa a gente tem todos os perfis comportamentais. Então, cada um você tem que lidar diferente. É, Meu marido até se irrita, que ele fala assim, Liliane, no café da manhã você prepara uma comida para cada um. Isso irrita ele, né? Eu falo, não, mas eu preciso, porque para cada um faz um sentido diferente, é. né? A Clara, a minha filha, por exemplo, eu já entendi, passei a entender há pouco tempo, que não é o adianta eu acordá-la correndo. Não adianta eu acordá-la achar que ela vai levantar em 5 minutos, porque não é dela. A gente brinca muito aqui em casa falando que quem acorda é a Clara. Que passada meia horinha, aí vem a Naná, que é a legal, que é a divertida, que é a que brinca. Enquanto tá Clara, deixa ela quietinha, não enche muito saco, não. E isso a gente tem que entender da pessoa, né? Assim, é claro que ela não é grosseira, não xinga a gente, mas dá o tempo dela realmente sair aquele cortisol todo, dá o tempo dela virar É. de boa, né? A gente tem A que entender isso na família. Minha caçula, antes de entrar na live, falou assim, mamãe, eu quero fazer sua maquiagem. E aí eu tentei negociar com ela que ela tinha que fazer a tarefa de casa antes, né? Ela tem 7 anos. E aí ela não deu conta de fazer a tarefa porque ela não é a pessoa que faz em 5 minutos, né? Ela demora, ela E é ela, né? levanta, ela toma uma água. E aí, quando deu assim, 10 para as 8, ela, mamãe, aí começou a chorar, né? A minha tarefa não vai, assim, tava sofrendo, né? Não fiz sua maquiagem. Eu já tinha terminado, né? Falei, não, filha, vamos vir aqui. Aí dei ali, né? Que Não, toma bom. aqui um pincel, um batom. Aí, enfim, né? Ela Se você acalmou. fosse rígida com ela, né? Se você falar, tá vendo? Não faz na hora, não deu tempo, vou fazer É, sozinho, vou feia pra mas, live, ainda botar uma culpa mas nela. quantas vezes eu fiz isso, né? É, Quantas vezes eu já fiz isso? Agora eu todos não nós erramos faço desse jeito. mais, né? É, Eu até, a gente meu chegou. marido ainda não teve essa percepção, né? E com amor, quando ele entrou na live, né? Depois com certeza ele vai ver. Não estou falando mal de você, não, estou falando com amor. Mas às vezes eu olho para os dois assim, que eles são em algumas coisas muito parecidas. Eu falo, gente, aí, domingo mesmo eu falei, né? A hora que a gente sai aos nossos gatilhos, né? Porque a gente não é perfeito, né? A gente tem a Claro, visão cristalina, mas a gente também sai do prumo. sim. Eu falei, olha só, uma criança de 2 anos brigando com a de 7. Falei isso do meu marido, ele que tinha os dois, tá? Porque, Acontece. Liliane, porque que live é boa. conta-gota. A gente conseguiu esclarecer e rir, conseguiu entrar em assuntos delicados, mas sem perder essa leveza, né? Lembrando, o curso tem que ser leve, né? Muito bacana, muito bacana. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai fazer mais lives com certeza. Beleza? Eu que Valeu. agradeço a oportunidade, coloco minha disposição, né? Se você, se eu puder contribuir em outros assuntos, foi um prazer, foi super gostoso. Para mim foi super leve. Então, Vamos sim. gratidão pela Valeu. oportunidade, né, de compartilhar, né, um pouco do que eu conheço, né, e de você trazer Massa. suas experiências também para a gente poder contribuir aí para o público.
Valeu, Liliane. Deus te abençoe. Um Até abraço, mais. Deus te abençoe também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.